Eu vou recomeçar a receita de cookie que eu tentei fazer e tinha dado errado. Eu vou deixar essa receita na descrição do vídeo. Dessa vez eu tô confiante que vai dar certo. 165 gramas de manteiga sem sal. Só que como essa manteiga tem 200 gramas, eu vou colocar todas as 200 gramas, senão não sobra quase nada. Vamos derreter essa manteiga. A manteiga, ela vai ficar com um fundinho dourado, até com os pedacinhos dourados no fundo dela. E na receita diz que tu tem que sentir um cheiro de noz, um cheiro de bolacha, eu sinto, na verdade. E aí ela vai estar pronta, tem que deixar descansar por 30 minutos. E esfriar também, né? Tem que ser em fogo médio. Agora ele derreteu toda e eu vou esperar ela ficar dourada. A manteiga, ela trocou de forma. Vocês podem ver que antes tinha uma espuma branca em cima. E agora ela tá um pouco mais dourada e não tem mais aquela espuma branca em cima. Já tá quase na hora de tirar. É só sentir o cheiro de noz. Eu não sei se vai dar pra ver, mas ela tá dourada e ela tá com cheiro de noz. Então a gente já pode desligar. A manteiga fica pronta entre 7 a 10 minutos. Eu vou misturar a areia... Eu vou misturar a farinha de 70 gramas de farinha de aveia, 140 gramas de farinha de trigo comum, uma colher de chá de bicarbonato e uma pitada de sal. A gente vai misturar. Depois de misturar os secos, a gente vai colocar 150 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de açúcar refinado branco e misturar mais uma vez. Gente, eu fiz uma coisa errada, que era pra misturar os ovos com os açúcares, só que eu acabei misturando junto aqui dentro. Então eu vou botar um ovo aqui, um ovo inteiro e uma gema. Vai ficar uma gororoba. E agora a gente já pode ir colocando aos poucos a manteiga que deu uma esfriada. Parece que vai dar tudo errado, porque tá uma gororoba isso aqui. Esses queimadinhos que fica da manteiga pode colocar também, porque ele dá um gostinho muito bom. Não pode queimar demais a manteiga, né? Agora que virou essa pasta aqui, a gente vai colocar uma tampinha de baunilha ou uma colher de chá. Vou colocar pedaços de chocolate da Nestlé ao leite, mas pode ser gotas de chocolate também. Da outra vez que eu fiz com gotas de chocolate. Só que como não tinha lá no mercado, tá. Eu vou cortar esse chocolate pra ele ficar menor. Coloca o chocolate junto com a massa. Mistura. Bota na geladeira. Eu vou botar no congelador pra ser mais rápido. O certo é ficar não sei quantas horas. Muitas horas na geladeira. Nossa, gente, é só eu que passo raiva com isso aqui? Agora bota na geladeira, no congelador, por 40 minutos. Gente, eu deixei isso aqui tanto tempo na geladeira. Foi muito mais do que 30 minutos. Ai, congelou. Fiquei trabalhando, esqueci. Congelou. Oh, delícia! Que delícia! Tem que tirar assim. Será que dá pra fazer bolinha assim? Na minha mão. Ah, dá pra fazer bolinha. Pegar o papel manteiga. Pegar essa forma. Cortar. Muito esforço. A minha amiga Thaís falou que eu deveria fazer bolinhas igual de brigadeiro e bem redondinhas e botar no congelador. E foi o que eu fiz. Bonitinho.
botar aqui. Eu não tenho muita paciência pra cozinhar, tá? Faço tudo às vezes até meio intuitivo e acaba dando errado. E agora o quanto será que elas vão espalhar? Eu não faço ideia disso. Assim, o quanto elas vão abrir quando eu cozinhar elas? Será que eu deixo 3 dedos de diferença? Não sei. Enquanto eu tô fazendo as bolinhas, o forno já tá esquentando a 220 graus. Não sei quanto que diz na receita. Tô louca pra comer um cookie. Eu não ia fazer durante a semana os cookies, eu ia fazer pro final de semana. Só que eu tô louca pra comer um doce. Pior de tudo é que eu tenho que fazer isso aqui correndo, porque eu preciso trabalhar. Ainda bem que eu trabalho de casa, que assim eu posso parar várias vezes e vir aqui gravar pra vocês, fazer alguma coisa. Consegui queimar os meus cookies, porque eu tô trabalhando. Amigas, eu tô trabalhando. Eu falhei miseravelmente em fazer cookies bonitos. Eu não sei o que acontece com esses cookies da receita da Evelyn. Evelyn, você não gosta de mim. Mas eu confesso que eu sou um pouco desastrada na cozinha. Eu devo ter feito alguma coisa errada. A massa ficou super durinha, que é o recomendado. Ele ficou parecendo um chinelo velho, mas tá gostoso. Esse é o principal ponto. Parece um chinelo velho mesmo, ó. Ele é bem fininho, tá muito fininho, mas é gostoso, gente, ele tá bom. Vocês comprariam esse cookie aqui por R$1? Sem provar fica difícil, né? Mas essa é a minha receita fail de hoje. Lembrar de nunca mais fazer cookie. Nunca mais fazer cookie. Queimaram. Queimaram. Gente, torrou, virou um óleo. Horrível. Lembrar de nunca mais fazer cookies, porque eu não sirvo pra fazer cookies. Vou secar meu cabelo. Eu tô morrendo de frio e eu tô simplesmente chocada que agora que o frio chegou, eu não consigo fazer nada. Eu não tô conseguindo fazer nada. E eu não sei se... Ah, eu não sei, gente. Eu não tô conseguindo fazer nada, nem secar meu cabelo. Eu vim por obrigação aqui. Eu preciso contar pra vocês que eu tenho um costume de que eu coloco ketchup em toda a minha comida. E eu simplesmente não consigo mais comer comida sem ter um ketchup. Vocês também são assim? Inclusive eu uso esse ketchup zero aqui da Predilecta, que é muito bom. Não parece que é zero. E compartilhando com vocês mais outro mau hábito que eu tenho. Olha o tamanho dos cookies. Eu gosto de levar minha sobremesa comigo pra depois, logo que eu termino de jantar, já comer minha sobremesa. Não gosto de esperar pra comer depois. Conservador é aquele mais conservador, pelo menos no sentido americano, é o conservador fiscal conservative, que eles chamam, né? Que é a posição republicana. Que é o conservador fiscal. Achei muito fofo essa almofada. Esse. Olha que babados.
te julgar porque tu não molhou no shoyu. Dessa vez, a minha irmã tá fazendo os cookies e eu tô achando que vai dar certo porque ela sabe cozinhar melhor do que eu. E a gente tá fazendo de um jeito diferente. Ao invés de derreter a manteiga, a gente vai botar manteiga em temperatura ambiente e incorporar na massa. E dessa vez eu botei super certinho, né? Gramas bem certinho da balança, então eu tô achando que vai dar certo. O que tu acha? Também acho que vai dar certo. E ela tá fazendo uma coisa que eu não fiz também, que tem na receita pra tu separar os açúcares e misturar com o ovo. E depois misturar com a farinha. Tô muito esperançosa que vai dar certo dessa vez, porque eu já tô pegando nojo de cookie. Esse foi o resultado do cookie. Da primeira fornada. É, da primeira fornada só. A gente não sabe, a gente fez tudo certinho, deixou no congelador, ele tava congelado a bolinha. E ele tá ficando assim, gente, ele fica um chinelo, eu não sei, pelo menos ele tá bom. Estou aqui no meu escritório hoje. Eu vim falar pra vocês que tem sido bem difícil pra mim gravar conteúdo pra vocês, porque eu tô com uma energia social e de vida. Eu não tô conseguindo fazer quase nada, nem na minha casa. E eu simplesmente não faço mais ideia do porquê isso tá acontecendo. Não faço. Eu simplesmente tô sentindo que eu perdi o controle da minha vida. Tô torto, tô nem aí. Essa semana eu cancelei minha academia porque eu não vou ir na academia. Eu não consigo nem acordar direito porque tá frio. E eu amo frio. Só que nesse inverno eu não tô tendo vontade de fazer nada. Eu não vou ficar pagando mês a mês, porque mês passado eu paguei e não fui. Eu também não quero me forçar a ir. Eu só vou me forçar a voltar a comer saudável. Não é forçar a palavra, mas eu vou tentar voltar a comer saudável. Eu tava contando caloria antes, não tô mais. Eu vou ser meio intuitiva, assim, sabe? Vou comer saudável durante a semana, vou comer besteira quando eu quiser. E quando eu sentir vontade de voltar pra academia, aí eu vou voltar pra academia. Mas no momento, tudo que eu quero é ficar quieta. Não sei explicar. É até difícil explicar isso pra alguém. Que não é nada com ninguém. Eu não tô nem conseguindo responder as pessoas. Hoje eu não tô nem com vontade de comer, jantar. E ficar com o meu Gonzinho, porque ele... Ai, Gon, você molhou meu nariz. Você tá bem colado comigo, né, Gon? Além disso, eu tô com um problema de saúde, que eu não quero falar o que é, mas basicamente é hormonal. Olha o barulho desse gás, também me irrita. Agora vocês também só vão me ver com roupão. Vou estar entrando em hiperfoco nesse roupão aqui. Não sinto fome nenhuma de manhã. Só que pra eu tomar as vitaminas, é recomendado tu ter um alimento no estômago pra ele conseguir absorver vitaminas do teu corpo. Senão não adianta nada tomar vitamina e não ter o que absorver, né? Então eu sou obrigada a comer alguma coisa. Eu não sei se comer pão ajuda com alguma coisa, mas... eu acabei de lavar mirtilos, mas eu gosto do mirtilo azedinho. Tem um que é muito doce, não gosto. Talvez ajude a absorver alguma vitamina. Ontem falei pra vocês que eu ia jantar só uma sopinha, né? Não deu certo. De fome, o João foi jantar um hambúrguer. Ele fez hambúrguer, queijo, pão e fez um pra mim. E eu comi. Então não jantei só sopa, mas já era óbvio, né? Que ia dar fome. Enfim.
Eu tô aqui trabalhando, gravando pra vocês e comendo. Desde que começou o frio, eu imaginaria que eu estaria super feliz, fazendo tudo, continuaria indo na academia. E eu tô simplesmente paralisada, ainda mais porque eu trabalho de casa, então eu não sou obrigada a me arrumar. Posso ficar de pijama o dia inteiro. Inclusive, esse é um papo pra se falar, porque desde que eu comecei a trabalhar de casa, eu nunca me arrumei pra ficar na frente do notebook, porque eu não sou obrigada a aparecer na câmera. Então, assim, não é comum pra mim. Eu tô sempre de pijama, como você sempre me vê nos vlogs. Queria muito saber se alguém aqui trabalha home office e se arruma, porque eu já tentei acordar, me arrumar, fazer maquiagem. Não funciona. Se alguém aqui consegue fazer isso, me dá uma dica do que fazer, porque pra mim não funciona. Como muitas de vocês já me pediram pra fazer um tour da minha casa, eu vou mostrar por partes. Quem viu os outros vlogs viu algumas outras partes, como lavanderia, um pedaço do banheiro, e agora é um pedacinho do meu quarto. Esse é o meu quarto, minha cama, meu lado é aquele lá. E esse aqui é o meu cantinho. Deixo todas as minhas coisas aqui que eu uso todos os dias. Alguns livros. E o Gongon, como sempre, sendo lindo pra vocês, né, Gon? O outro lado, que é um vazio existencial dos gatos. Aqui tem um móvel com gavetas, uma TV e a janela e uma prateleira. Não tem muita coisa além disso. Também tem a casinha dos gatos e aquele canto lá também é dos gatos. E tem uma luminariazinha. Esse cantinho aqui, que era pra ser um closet, ele virou um pouco dos gatos. A maior parte é bagunça. Aqui do lado tem um roupeiro, bagunça gatos. Esse banheirinho que tem aqui é só dos gatos. Então esse banheiro aqui é totalmente deles e de bagunça também. Hoje que eu limpei o meu quarto, porque ele tava cheio de roupa aqui, dobrei as roupas, limpei, abri a janela. Eu quis mostrar pra vocês, mas o resto da minha casa tá uma bagunça. Que olhinho mais lindo que você tem, Gon! Gon é um gato diferenciado. Aqui é o nosso escritório. De um lado é o João, bagunças. Do outro lado é eu. Bagunças meio organizadas. Esse outro lado aqui, bagunça também, do João. E tem a nossa impressora 3D.
veterinária, que ele tá com diarreia. E a gente não sabe o que é, já faz meses. Só agora a gente viu ele indo no banheiro. Daí tem que ver ele no banheiro, já pegar e já coletar e já levar, né? Oi, gente, vê se vocês não veem o Gon. Não parece que ele é um velhinho de suéter. Parece que ele é aqueles velhinhos de suéter, sabe? Ai, muito fofo.